Por aqui, um bloco dedicado à agricultura, e a gente vai falar sobre uma questão que já não é novidade, só que este ano está ainda maior. É grande a quantidade de milho já estocado, já a céu aberto, principalmente no estado do Mato Grosso, que é um grande produtor de grãos do país. E esse é o assunto da nossa entrevista. Para comentar sobre a situação do estado do Mato Grosso e outras praças produtoras também, ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito bom dia, seu João Pedro. Bom dia a todos vocês. A gente vai começar, inclusive, vendo com umas imagens, para o senhor falando também, porque não é novidade, não é a primeira vez que acontece, mas esse ano está muito maior em função de uma super safra brasileira, graças a Deus. A questão é a seguinte, a segunda safra, que é a principal safra de milho no Brasil, ela aumentou 10% em área plantada, aumentou 38% em produtividade. Número considerável, né? O Mato Grosso aumentou quase mais de 10 milhões de toneladas. Você tinha a previsão de Mato Grosso, revista pelo IMEA, já se fala em próximo a 30 milhões de toneladas de milho. O que acontece? Você tem uma safra muito boa de soja, uma safra muito boa de milho. Os armazéns ainda estão um pouco atrasada a comercialização da soja, já que o mercado pagava preços que não remuneravam o produtor. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação diferente. Você tem uma situação no mercado internacional de alta, em função do clima nos Estados Unidos, uma massa de alta pressão, de ar seco, se formou na região produtora americana. E isso pode impactar na produtividade, seja do milho, seja da soja. E o mercado vem reagindo. A hora que hoje, por exemplo, possivelmente o mercado de soja deve andar bastante no Brasil. Apesar do câmbio ter caído um pouquinho a semana passada, para 3,28, o preço, a previsão que o mercado abra hoje em alta em Chicago. Abrindo em alta em Chicago, esse preço no porto vai passar para 75 soja, 75, 76 reais a saca. Nesse momento, alguns produtores que pensavam em vender acima de 60, especialmente no Centro-Oeste, começam a fazer posições. Sempre que o produtor sempre está pensando em R$1 a mais, né? 60, agora que é 61, depois 62, mas vai haver. Havendo essa saída de soja, especialmente para exportação, a previsão que a Biol falava era 60 milhões de toneladas de soja para o Brasil exportar. Já se fala um pouco mais de 60 milhões. Aí, até junho, foram exportadas 43 milhões, ou seja, tem um espaço para haver uma exportação de soja, pelo menos nesses 3 meses antes de entrar a nova safra americana. Julho, agosto, até o mês de setembro. Então, a hora é agora, né? Agora, se for a exportação, o caminho é agora, realmente é agora o caminho. Nesse momento, se houver, abre um pouco mais de espaço. Aquelas imagens de Mato Grosso, infelizmente, virou rotina. Olha lá, a gente está observando de novo. Normalmente, todos os anos acontece isso. Como não chove na região, o pessoal aposta e joga ao ar livre. Mas choveu, perdeu, ou não? Não, eles devem botar lona, devem fazer alguma coisa, mas não tem nenhuma chuva prevista para lá, né? E outra coisa, o problema do milho é que o milho é um produto barato. Você hoje vale menos que $10 o saco no porto, $10 no porto, 30 e poucos reais no porto. O que acontece? O frete mata o negócio. Você pensar hoje em Mato Grosso, mesmo mandando para Miritituba, que é o caminho que está mudando o roteiro do Mato Grosso, ainda pesa muito. O preço para o produtor em Mato Grosso é 13, 14 reais. Isso não remunera, é muito abaixo do custo de produção. Mesmo que ele colha bem, mesmo que tenha uma baita produtividade, não remunera. Então, o produtor vai ficar apostando numa possível alta no mercado internacional para que esse preço melhore ou que o governo entre com PEP, com Recupep, PEPRO, para que chegue pelo menos próximo ao preço mínimo, 16,20 no caso do Mato Grosso. Agora, o milho ele veio para ficar, Helene. Se você olhasse 15 anos atrás no Brasil, o Brasil era importador de milho. 15 anos atrás não é muito tempo em termos de coisa. Hoje nós estamos disputando com os Estados Unidos o primeiro lugar na exportação. O USDA fala em 34 milhões que o Brasil vai exportar esse ano de milho. Porém, acho pouco provável, mas vamos lá, 34 milhões. Até agora nós exportamos 3 milhões de toneladas, falta 31 milhões para exportar. E a hora que entrar o milho americano tem vantagem logística, vantagem competitiva. Nós temos o problema nosso de logística, mata o produtor no caso do milho.
O que pode ser feito para isso? O ideal seria você transformar em carnes, mas o setor de carne também não está passando um bom momento, seja carne vermelha, seja frango, suíno. E o outro, no caso específico de Mato Grosso, começa a se falar muito em termos de milho, etanol de milho. Que é o que faz nos Estados Unidos. Que faz, os americanos usam 130 milhões de toneladas para produzir etanol de milho. O etanol de milho seria uma alternativa, especialmente naquelas regiões mais isoladas. Não entraria no RenovaBio essa questão? Possivelmente vai estar no RenovaBio. O governo deve lançar nos próximos 60 dias o RenovaBio, porque nós precisaríamos aumentar a produção de etanol no Brasil de 27 bilhões para 50 bilhões nos próximos 20 anos. Quase dobrar. E aí o etanol de milho poderia ser uma alternativa, porque não é só o etanol, você produz também um farelo chamado DDGS, Distilled Dried Grain, é um farelo seco de grão de milho, que tem um papel importante, especialmente na pecuária bovina, como uma alternativa proteica e uma alternativa interessante do ponto de vista de custo, né? Certo. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é isso, você tem uma safra cheia, de 94, podendo chegar até 100 milhões de toneladas, primeira e segunda safra, de acordo com algumas empresas de consultoria, e você não tem armazém para isso. Ontem eu passava na região de São Gabriel do Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, você vê a instalação de silos bolsa. Então, nós vamos virar um salchichão branco em tudo que é lugar do estado aqui. Tenho visto também. Para colocar isso aí, não tem? É uma alternativa barata. Custa ao redor de 50, 60 centavos por saco armazenado. Mas esses 50, 60 centavos era o frete que ele vai pagar, que ele pagaria o produtor para levar até um armazém na cidade. Então, fica na fazenda. Elas por elas. Então, fica interessante o processo. E hoje, a colheita do milho com essas máquinas que o produtor teve, nos últimos 3, 4 anos foram bons, foram anos de bonança para o setor de grãos no Brasil. O que fez? Ele comprou máquinas mais eficientes para colher, máquinas com tecnologia axial, que você praticamente não perde o milho, ele debulha todo. Aqui no passado, havia a figura do catador de espiga de milho, ou seja, os caras adaptavam uma colheitadeira de soja para colher milho. O que acontecia? Perdia um monte de espiga na lavoura. Hoje não, hoje você não vê mais espiga. Essa figura do catador de espiga de milho desapareceu. Né? Porque o cara juntava as espigas, repartia com o dono da fazenda, 50% para ele, 50% para o dono. Você não vê mais isso. Ou seja, a tecnologia de colheita melhorou muito. E outra coisa, o milho hoje não é uma questão secundária para o produtor, é uma questão primária. Né? Ele colocou no modelo de produção que ele tem que colocar um milho, ou seja, ele traz a soja para um prazo mais curto, 100, 110 dias de ciclo, para quê? Para diminuir os problemas de risco de ataque de fungos, etc., e de ocupar o espaço, a melhor época de plantio para o plantio de milho. Como eles estão plantando com máquinas extremamente eficientes, aproveita a janela ideal, que é fevereiro até o dia 10 de março. E o que acontece? Dá produtividade, responde em produtividade. Né? O que nós precisamos resolver chama-se logística, ou seja, aqui no Brasil o problema não está até a porteira, o problema está depois da porteira. Depois da porteira, esse caos que nós temos no Brasil, custo caro e demora para tomar definições, etc. Mato Grosso, por exemplo, hoje, os caras estão tão preocupados em Mato Grosso que eles estão, possivelmente ainda sai esse ano, o edital para concessão, construção e operação de uma ferrovia, ligando Sinop a Miritituba, junto com a BR-163, paralela, na área de domínio da BR-163. Nós esperamos que essa ferrovia saia e que não haja o absurdo que aconteceu com a BR-163, demorar 5, 8, 9 anos para sair licença ambiental, já que ela está ao lado dela. Se essa ferrovia for construída, é uma maneira extremamente interessante de você tentar agregar valor ao produto produzido no Mato Grosso, que é o maior produtor, 30 milhões de toneladas, para um total de 94, é quase 1/3 da produção brasileira. Quando você olha isso aí, e se nós desenvolvermos um transporte hidroviário, como pode ser feito no Rio Tapajós, levando até o Rio Amazonas e de lá transferindo para navios oceânicos, você consegue diminuir o custo de logística e consegue dar competitividade, especialmente ao milho do Mato Grosso. Quando você vem para Goiás e Mato Grosso do Sul, que são dois grandes players no mercado, que produzem muito milho, ontem, voltando à questão de ontem, eu vi também armazéns de cooperativas do Paraná e de Santa Catarina.
montando estrutura de armazenagem aqui no Mato Grosso do Sul, para quê? Para fazer um pulmão de milho, já que, especialmente Santa Catarina, que é um grande produtor de carne branca, suínos e aves, peru, marreco, tudo que é bicho lá, o que os caras fazem? Eles vão comprar milho aqui no Mato Grosso do Sul, vão estocar esse milho, montar uma estrutura de armazenagem muito eficiente ali em São Gabriel. E não é só São Gabriel, se pegar todo o estado, uma cooperativa do Paraná, a Lara, chega a ter 31 armazéns aqui no Mato Grosso do Sul. Certo. Eles fazem o quê? Eles fazem um pulmão e à medida que for necessitando ou para exportação ou para consumo deles, para produção de ração, eles transferem para o Paraná, para Santa Catarina e tal, esse milho. Então, o milho para o Brasil é importante. É um cereal extremamente valioso, é um produto que tem uma aplicação, uma aplicabilidade impressionante. Agora, nós não podemos deixar o produtor ficar com a pincel, tirar a escada dele, ele fica com o pincel na mão. Hoje, ele precisa de ter um apoio. Para quê? Para que ele consiga vender por um preço que remunere. Por mais seja pequeno, o que não pode vender, deixar ele vender, é com prejuízo. Exato. E aí você destrói um processo. Seu João Pedro, é assunto assim, bastante importante, logística é um gargalo do Brasil, mas nosso tempo está curto, a gente vai ter que encerrar agora, mas vamos continuar então pesquisando para deixar o produtor atualizado, tem muito produtor de milho nesse momento sintonizado, observando essas ótimas informações aí feitas por ti, mas a gente vai voltar, então vamos pensar num outro gancho também em relação a principalmente escoamento, a logística, que eu sei que o senhor está sempre acompanhando. O que a gente lamenta é que as coisas no Brasil demorem tanto tempo para serem feitas e, com isso, quem perde é quem trabalha. O senhor e a senhora que estão nos assistindo. Por aqui, falando em milho, você vai acompanhar agora como estão as cotações aí pelo mercado.